Na noite do dia 30 de janeiro de 1979, um avião brasileiro deixou o chão do Japão. Ele não estava atrasado, não enfrentava a tempestade, não levava passageiros ansiosos nem famílias dormindo nas poltronas. Era um voo silencioso, um cargueiro. Esse avião nunca pousou no Brasil. Não emitiu pedido de socorro, nem uma mensagem de emergência, nem uma última palavra captada no rádio. E o que ficou foi um registro incompleto, e um vazio que por mais de 40 anos continua em aberto. Essa não é uma história de lenda urbana, nem de mistério exagerado da internet. É um caso real, documentado, investigado e encerrado sem respostas. Antes de continuar, é importante alinhar uma coisa. Tudo o que você vai ouvir aqui é baseado em documentos oficiais, reportagens publicadas e registros de aviação civil. Não existem revelações secretas, nem provas escondidas. O mistério desse caso não existe porque alguém inventou algo. Ele existe porque, simplesmente, a explicação nunca veio. E onde não há certeza, eu vou deixar isso claro. Onde há fato, ele será tratado como fato. Em 1979, voar era diferente. Hoje, os aviões são acompanhados em tempo real. Satélites registram cada metro percorrido. Qualquer oscilação vira dado. Mas naquela época não era assim. Não havia GPS, não havia rastreamento contínuo por satélite. As caixas pretas não transmitiam sinal automático. Quando um avião desaparecia, ele não deixava rastro digital, deixava apenas silêncio. E é importante entender isso para compreender o peso deste caso. Naquele período, a Varig não era apenas uma companhia aérea, ela era símbolo de excelência. Voar Varig significava segurança, padrão internacional, confiança, e o voo 967 não era uma exceção. A aeronave era um Boeing 707-323C, cargueiro, prefixo PP-VLU. Um modelo conhecido, robusto, já testado em rotas longas sobre oceanos. Não era um avião novo, mas também não tinha nada improvisado. Passava por manutenção regular e estava apto para o voo. Nada nos registros técnicos conhecidos indicava um risco iminente. A bordo estavam 6 tripulantes brasileiros. O comandante era Gilberto Araújo da Silva, um homem com mais de 23 mil horas de voo. Experiência suficiente para atravessar oceanos no escuro. O primeiro oficial era Erni Peixoto Milhos, e os segundos oficiais Antônio Brasileiro da Silva Neto e Evan Braga. Estavam também no voo os engenheiros José Severino Guzmão de Araújo e Nicola Esposito. 6 profissionais, nenhum passageiro, nenhuma testemunha externa, só eles e o Oceano Pacífico. O voo era um cargueiro e não transportava nada ilegal ou perigoso. Entre os itens estavam 53 pinturas do artista japonês Manabu Mabe, avaliadas na época em cerca de $1.200.000, obras destinadas a exposições no Brasil. Com o tempo, o valor dessas obras passou a alimentar especulações, mas é importante dizer com clareza: nenhuma hipótese de roubo, sabotagem ou crime foi comprovada. A carga era valiosa sim, mas isso por si só não explica o desaparecimento de todo o avião. O plano de voo era simples. A origem era o Aeroporto Internacional de Narita, em Tóquio. A primeira escala seria feita em Los Angeles, nos Estados Unidos, e o destino final no Rio de Janeiro. Uma rota longa, mas comum para cargueiros da época, nada fora do padrão. A decolagem aconteceu às 20 horas e 23 minutos do horário local. O Boeing 707 decolou normalmente. Nenhum atraso e nenhuma intercorrência foi registrada. Às 20 horas e 45 minutos, o contato por rádio foi feito. Tudo seguia dentro do esperado. Nenhum problema foi reportado. Nenhuma solicitação fora do comum aconteceu. O próximo contato estava previsto para 21 horas e 23 minutos, mas ele nunca aconteceu. O radar perdeu o sinal da aeronave cerca de 200 quilômetros a nordeste de Tóquio, já sobre o Oceano Pacífico. Não houve curva abrupta registrada.
Não houve queda gradual detectada, nenhum alerta de emergência foi emitido. A comunicação simplesmente cessou. E isso é o que torna o caso tão perturbador. Mesmo sem falhas graves, pilotos tentam avisar. Mesmo em incêndios, há segundos de reação. No voo Varig 967, não houve absolutamente nada. As autoridades japonesas começaram as buscas imediatamente. Navios, aeronaves, equipamentos de varredura, a área indicada pelo último contato foi intensamente explorada, mas nenhum destroço foi encontrado, nenhuma mancha de óleo, nenhum objeto flutuante. O oceano não devolveu absolutamente nada, e sem vestígios físicos, a investigação começou a perder força. Sem destroços, restaram as hipóteses. Seria a pane elétrica total? Incêndio súbito a bordo? Alguma falha estrutural? Todas tecnicamente possíveis, mas nenhuma comprovada. Outras teorias surgiram com o passar dos anos. O avião poderia ter explodido, desviado a rota, sequestrado de repente, mas nenhuma delas foi sustentada por evidência concreta. Sem restos não há conclusão, e sem conclusão, o mistério permanece. Sem sucesso com as investigações, as buscas foram oficialmente encerradas pouco tempo depois. O caso foi arquivado sem causa determinada. Para os registros, o avião simplesmente desapareceu. Para as famílias, o luto nunca teve um corpo. Porque quando não há restos, a morte fica suspensa. Inacabada. O voo Varig 967 entrou para uma lista curta e desconfortável. Aviões que simplesmente sumiram. Casos assim não assustam pelo que mostram, assustam pelo que escondem. Eles lembram que mesmo com tecnologia, o mundo ainda tem lugares onde a resposta simplesmente não chega. Talvez o avião tenha caído no oceano, talvez tenha se partido no ar, talvez o Pacífico ainda guarde tudo, no mais absoluto silêncio. O que sabemos é que naquela noite de janeiro de 79, 6 homens decolaram do Japão e nunca mais foram vistos. Se você chegou até aqui, talvez também tenha sentido esse incômodo, a sensação de que algo ficou aberto, e é por isso que essas histórias precisam ser contadas. Se você quer continuar ouvindo casos reais documentados, mas que o tempo tentou apagar, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo, o que você acha que aconteceu com o voo Varig 967? E se essa história te acompanhou até o fim, deixa também o seu like. Ele ajuda esse silêncio a não ser definitivo.